primeira pergunta, então, enviada foi para quem é iniciante do objetivismo, qual é a maneira mais fácil de entender a filosofia objetivista? Existe uma ordem para trabalhar, o que ler, enfim. Qual que é a tua sugestão, Ricardo? Eu entendo essa pergunta como duas respostas possíveis, né? Uma é no sentido de como entender qual a importância da filosofia objetivista, né? E uma segunda pergunta é como estudar o objetivismo, né? Ou como entender o objetivismo cada vez de forma mais clara. Então, eu vou responder essas duas vertentes, digamos assim, dessa pergunta, né? Então, a primeira é como pensar sobre o objetivismo, a utilidade que ele tem na vida de uma pessoa, né? Então, eu acho importante pensar palavras equivalentes, mais ou menos equivalentes, à filosofia. E isso, muitas vezes, ajuda as pessoas a entenderem a relevância que isso tem. Porque, muitas vezes, o termo filosofia dá uma certa sensação de é muito abstrato, é desconexo da realidade, né, etc. Então, eu acho útil pensar sobre filosofia como visão de mundo ou como modo de pensar. Então, fica muito claro, né, para o cidadão médio, né, a pessoa que tu vai conversar na rua, que tu tem uma visão sobre o mundo, tu tem uma visão sobre como as coisas funcionam, como elas deveriam ser, né, como se comportar na sociedade, etc, né? Então, isso, né, essas questões é que são uma filosofia, né? Ou com relação ao modo de pensar. Aqui no Brasil existe uma certa popularização do mindset, né? Aí tem o mindset do milionário, o mindset da pessoa bem-sucedida, né, etc. Então, isso são mais ou menos equivalentes a entender o que é filosofia, né? E aí, conseguindo entender isso, né, essas questões de, né, o que eu vou fazer na minha vida, com quem que eu quero casar, se eu quero casar, que área profissional seguir, né? Como é que eu devo estudar, que área eu devo estudar, em quem eu devo votar, né? Tem uma série de questões que elas são relevantes para a vida da pessoa, né? Então, trazendo essa perspectiva do quão prático é a filosofia, e aí, né, trazendo alguns pontos específicos da filosofia objetivista, né, isso eu acho uma forma muito clara de fazer com que a pessoa que tu vai conversar para introduzir filosofia consiga entender o que é filosofia e agregando ali algumas questões específicas do objetivismo, a pessoa consegue entender, digamos assim, é a maneira mais fácil de entender a importância da filosofia objetivista. É a segunda vertente da pergunta, que é provavelmente o que a pessoa que fez a pergunta quis dizer, é como estudar o objetivismo. Então, isso varia, não existe um caminho platônico, né? Então, não existe um caminho ideal sobre como proceder, tá? Mas existem, eu diria que são diretrizes ou linhas gerais que normalmente as pessoas seguem. Então, uma delas é começar lendo os livros de ficção. A minha sugestão, e é um pouco uma sugestão pessoal, mas a minha sugestão é ler primeiro o Cântico, né, que é o Anthem. Assim, eu até diria, eu diria ler da seguinte forma: lê o livro, que é um livro curtinho, assiste o curso que está no site do Ayn Rand, do Ayn Rand Institute, assiste o curso que o Keith Lockett dá sobre esse livro, que ele passa pelos personagens, os temas do livro, etc. Ele faz ali uma leitura do livro, ele te ajuda a entender o livro, e aí volta e lê o livro de novo. Essa é a minha sugestão para ter uma boa introdução a essa obra da Ayn Rand, que é a mais curta, tem um certo sentido, é a mais fácil de se entender. E aí passar para a Nascente, que é a primeira grande obra que a Ayn Rand escreve, e aí já é um pouquinho mais óbvio, digamos assim, o impacto que o livro tem, e aí passar para a Revolta de Atlas. Então, assim, esse é o que eu diria a ordem básica da parte de ficção. O primeiro livro que a Ayn Rand escreve, né, que é o We the Living, e ainda que eu ache o livro muito bom, eu acho que ele não é tão relevante nos primeiros passos, digamos assim. Esse é muito mais o 10º livro que tu vai ler, ou o livro número 15, 20 que tu vai ler dentro desse escopo da literatura objetivista, né?
que vamos dizer, o que a Ayn Rand escreveu, o Daniel Peikoff, os cursos, etc. E agora, entrando na parte de não ficção, que talvez é o que traz mais confusões para quem está iniciando, para quem está tentando entender a filosofia como um sistema. Tá? Eu acho que muitas vezes as pessoas recomendam livros, e eu discordo um pouco disso. Eu acho muito melhor recomendar ensaios específicos. Tá? Porque se tu pega um dos livros que é mais recomendado, é A Virtude do Egoísmo. Tá? O parte do problema da leitura desse livro, para quem é um iniciante, é que o livro ele aborda uma série de tópicos dentro, né, que são exemplificações ou concretizações da ética objetivista. Só que muitos desses temas que são abordados, muitos desses pontos, né, o livro foi escrito na década de 60, muito desse contexto, a pessoa que está lendo no século XXI não tem. Então, os exemplos, muitas vezes, eles acabam não fazendo tanto sentido para quem está lendo pela primeira vez e quem está tentando entender como a filosofia funciona. A mesma coisa o livro do capitalismo, né? O Capitalismo Ideal Desconhecido. Ainda que o livro seja excelente, muitos dos ensaios abordam temas que não são tão claros para 2022, pelo fato de estarem abordando um contexto ali da década de 50, 60, 70. Tá? Então, o que eu sugiro como ensaios iniciais para a pessoa ter uma boa noção do que a filosofia aborda, como é que ela pensa sobre essas questões. Né? Os artigos que eu acho mais importantes são, o primeiro é Ética Objetivista, que é o primeiro ensaio da Virtude do Egoísmo, que é um ensaio, é talvez um dos ensaios mais importantes que a Ayn Rand escreveu, possivelmente o mais importante. Que ela explica qual é a perspectiva que o objetivismo tem com relação à ética. E esse ensaio ele é longo, ele tem a narração dele, né, que foi também uma palestra que a Ayn Rand deu, tem mais ou menos 1 hora. Então, o ensaio ele dá um certo trabalho para ler. Eu devo ter lido esse ensaio umas 10 vezes. E cada vez que eu lia, eu pegava um ponto novo. Eu conseguia entender um detalhe maior, um conjunto de detalhes cada vez maior, que fez com que eu entendesse qual é o ponto que ela está tentando passar nesse ensaio. Então, esse é um ensaio. Eu diria que vale muito mais a pena ler esse ensaio 5 vezes, uma vez por semana, 5 semanas seguintes, do que ler o livro inteiro da Virtude do Egoísmo. O segundo ensaio é o que é Capitalismo, que, de novo, eu acho que é o primeiro ensaio do livro, né? O Capitalismo, o Ideal Desconhecido. É o primeiro. Sim, tem também a palestra da Ayn Rand, que é uns 47 minutos, eu acho. E, de novo, esse ensaio, ele dá uma visão geral sobre a perspectiva política que o objetivismo tem. O ensaio seguinte seria o Para o Novo Intelectual, que é o ensaio principal do livro, né? For the New Intellectual. Esse ensaio, ele é longo, ele tem umas 2 ou 3 horas de áudio. E, de novo, ele dá uma perspectiva geral sobre a visão que o objetivismo tem sobre a história e como o objetivismo trata o que tem acontecido nas civilizações, o que é mais importante, como pensar sobre esses, digamos assim, processos históricos que têm acontecido. Né? E o quarto ensaio que eu escolhi foi a Revolução Anti-Industrial, que aparece no livro... o livro é do mesmo nome? É The End? Não. Eu esqueci o nome É o Return of the Primitive, se não me engano. Até esse livro tem tradução para o português, foi lançado no ano passado. E tem o nome de O Retorno do Primitivo mesmo. Isso. E o que esse ensaio mostra, ele dá uma perspectiva política sobre as consequências de uma visão anti-industrial, uma visão anticapitalista. Então, esses 4 ensaios, né, a ética objetivista, o que é o capitalismo, o Para o Novo Intelectual e a revolução anti-industrial, são uma excelente introdução para que a pessoa tenha uma visão global do que é o objetivismo. Para além disso, e aí quando a pessoa ela entra, ela já tem uma certa noção geral da filosofia. O que eu diria, se a pessoa quer entrar mesmo e entender a filosofia como sistema, é ler o livro do Leonard Peikoff, que é o Objetivismo, a Filosofia da Ayn Rand. Isso, que dá um certo trabalho ler, isso permite que a pessoa entenda o objetivismo como um sistema e veja como as partes se encaixam. E aí, talvez, como a pessoa talvez um pouco mais focada para a epistemologia, é ler a Introdução à Ética Objetivista. O livro é pequeno, são
mini capítulos, digamos assim, acho que nem são capítulos. É um livro muito curto, mas muito denso. Então, assim, eu diria que ter uma leitura desses textos mais específica, em vez de pegar, eu li o livro tal, eu acho mais benéfico. E, em termos dos cursos, que algumas pessoas preferem ouvir a palestra em oposição, talvez, a ler o texto. Em termos de curso, o curso que eu mais recomendaria para quem está iniciando é o curso que o Leonard Peikoff deu em 76, que é a Filosofia do Objetivismo. E esse é o curso que ele serve de base para o que depois vem a ser o livro, né, que é o Objetivismo, a Filosofia da Ayn Rand. E nesse curso, até na época, a Ayn Rand ainda estava viva, então ela participou, digamos assim, da elaboração do curso. Ela até responde algumas perguntas na primeira e segunda aula, se não me engano. Então, essa é a minha visão geral sobre o que um aluno iniciante deve fazer, né? Ter uma noção sólida, né? E ler os 3 principais livros de ficção, né? Ler alguns ensaios, os principais ensaios da parte de não ficção. O livro principal, eu diria ser o Opar, porque permite uma visão global, né? Sistemática da filosofia, e o curso da Filosofia do Objetivismo, que dá essa mesma visão, mas de forma falada, que tem uma certa... Eu tenho uma preferência até pelos cursos, né? Então isso vai um pouquinho a gosto da pessoa. Mas, de novo, não existe uma trilha específica, né? A pessoa ela pode optar por ler alguns dos ensaios do manifesto, do Romantic Manifesto. Eu não mencionei aqui nenhum, mas isso tem a ver com o interesse da pessoa. Se a pessoa tiver uma afinidade maior por estética, ok, pegue um dos textos do Romantic Manifesto. Se a pessoa tem uma afinidade mais por epistemologia, pega os capítulos, né, as partes da introdução à ética objetivista. Então, é só importante, né, lembrar que não tem um caminho certo, mas tentar entender a filosofia como um sistema e ir pegando os ensaios principais. É até importante que o Ricardo comentou sobre a questão dos cursos. O curso sobre Cântico, sobre a nascente, ele está legendado em português. Então, para quem não entende inglês, né, ele é narrado em inglês, já existe a legenda lá, é só ativar dentro do Vimeo, que é o player utilizado no site. Como também existem mais de 60 horas de entrevistas e outros cursos também legendados, que nós vamos divulgar também pouco a pouco. Então, o conteúdo não falta para ajudar nessa jornada. Bom, então, partindo para